André, o quanto a tecnologia está revolucionando o relacionamento comercial nessa atual fase mundial? Então, Pimenta, a tecnologia ela vem mudando muito o nosso relacionamento entre os comércios padrões que nós temos e os seus clientes, né? Já há alguns estudiosos dizendo que nós estamos na quarta revolução industrial, que essa quarta revolução industrial é a tecnologia. E com a pandemia isso aumentou muito, né? Principalmente para a restauração, tiveram que rapidamente se adequar a não ter mais a carta, fazer os takeaways e chegar ao seu consumidor final de alguma forma. E aí, olhando para esse cenário, e especificamente olhando aqui para o cenário português, que chamou muita atenção, com a pandemia, o índice de compras chegou a 60% da população portuguesa realizava compras na internet. Aí se a gente olhar para o cenário hoje, fala, nossa, mas com a pandemia 60%, né? Antes da pandemia esse número era de 35%. E com esse crescimento, muitas empresas tiveram que correr para se modernizar, né? Entregar um aplicativo, melhorar o site, ter algum meio de comunicação com seus clientes, seja um chat, por exemplo, ou até mesmo via o SMS. E a título de curiosidade, nós temos que no Brasil 75% da população realiza compras pela internet. E obviamente se a gente for fazer uma busca pelos Estados Unidos, esse índice chega a 90%. E aí, para se ter uma ideia do quão esse mercado está sendo modificado. E aqui, especificamente, olhando para o mercado português, a Primark, que é uma loja de vestuários, como nós temos no Brasil, a C&A, a Renner, por exemplo, ela não tem um meio de compra e-commerce para você poder realizar a compra. E nesta pandemia, ou seja, quando teve o lockdown, é uma cadeia de lojas irlandesa, mas tem em quase toda a Europa. E na pandemia, quando teve o lockdown quase que a 100%, ela foi obrigada a ter as suas lojas fechadas. E estima-se um prejuízo de quase 300 milhões de euros, porque ela não conseguiu colocar em prática a realização de um e-commerce para continuar a vender minimamente. Então, acho que com essa pandemia, a tecnologia é o braço forte que vai mudar o relacionamento das lojas, do comércio em geral com seus clientes. E se você não conseguir se destacar neste meio ou entregar um serviço de forma digital, que hoje quase 60% dos consumidores primeiro pesquisam no seu celular, no seu telemóvel, o produto que vai comprar, para depois ir até a loja, você diria que além da crise econômica, você está fadado a encerrar o seu negócio. E há imensas opções hoje de você conseguir transformar o seu negócio comercial através de um aplicativo para o telemóvel, através de um site, ou se associar os provedores de entregas como o Uber Eats, o Glovo. Enfim, se você não tiver um meio digital de chegar ao seu cliente, está fadado a encerrar. E essa semana também eu vi uma reportagem que achei bem interessante. Um português, ele tinha uma loja física na rua de vestuário, roupas femininas, e foi obrigado a encerrar por conta do lockdown, como muitos outros, parte de restauração, e ele hoje faz vendas pelo Instagram. Ele faz vídeos, faz stories no Instagram, e ele confessou que ele conseguiu aumentar o engajamento, ou seja, ele atingiu um público quase que triplicou o público que ele conseguiu engajar, e ele consegue hoje vender para o Portugal inteiro. Antes ele vendia só para Lisboa, e nesse momento ele consegue atingir quase que o Portugal todo para fazer as vendas. Então a tecnologia, eu digo que se você não está apto a usar a tecnologia, você com certeza vai ser engolido por ela.
Então, assim, as informações que eu tenho para trazer para o nosso debate é isso, né? O como nós estamos familiarizados nesse relacionamento comercial com a tecnologia, né? Não sei como que hoje as pessoas ainda, muitas fazem serviços que normalmente nós fazemos praticamente pelo telemóvel, né? Sim. André? Sim. Uma boa pegada nisso você falou bastante do Uber e da Glovo. São coisas com qual eu trabalho, não é? Diretamente, claro. De certa forma eu trabalho com todas as coisas diretamente, né? Mas o meu ramo de trabalho, sushi man e restaurante, é muito Uber e muito Glovo. Eu acho a Glovo, a ideia dela, fantástica. Fantástica a ideia da Glovo. Só que é um serviço muito ruim, muito mal prestado ainda. Enquanto a Uber tem um ótimo serviço, porém a ideia dele é muito simples, né? A Uber Eats, digo ela, a Uber Eats. E o Glovo não. O Glovo, se você quiser que ele vá no mercado, ele vai no mercado para ti. Porém não funciona. Você tem alguma base sobre isso para falar e o quanto você acha que eles podem melhorar ou não? Esses serviços em gerais, ele não é totalmente tecnológico, né? Porque eles só são provedores, né? Então você tem na outra ponta uma ação humana fazendo aquele serviço. Então muitas vezes quando você não tem esse detalhamento do serviço, a tendência é ele ser ruim, né? Por exemplo, no Brasil tem o Rappi, acho que aqui na Europa não tem, em Lisboa não há. Ele é parecido com o Glovo, onde você pode solicitar para o rapaz fazer, o estafeta fazer a compra para você. Mas aí você tem que expressar exatamente o que você quer. Eu quero meia dúzia de banana, ela tem que estar amarelinha, não pode ter pintas. Eu quero 6 laranjas. Você tem que expressar exatamente o que você quer. E na ponta você tem alguém ali que está fazendo esse serviço e tenta fazer da melhor forma possível. Acho que ainda a tecnologia não consegue controlar essa parte da qualidade de quem está executando o trabalho. A gente consegue controlar o tempo que leva, a rapidez, localizar alguém disposto a fazer o seu serviço para você, mas manter um padrão enquanto você tem alguma pessoa na ponta, acho que ainda não vai ser possível. Sim. Para completar. Pois não, pode falar, Arthur. Não, então uma pergunta assim, eu trabalhei na Santa Efigênia. Santa Efigênia é uma rua de tecnologia, assim, na época ela era mais conhecida por vender algumas coisas de segunda mão, né, algumas coisas assim, os itens que tinham a procedência duvidosa, mas trabalhava muito com coisas antigas, videogame, computador, peças, periféricos e tudo com um preço muito mais abaixo do que nas lojas. E eu trabalhava lá e todo mundo ia em busca disso, né? Tinha aquele tete a tete que as pessoas queriam barganhar. Olha, eu quero essa peça, mas essa peça não está muito nova, e tinha sempre essa barganha. Depois a gente teve um segundo passo que foi entrar no Mercado Livre, e lá também tinha aquela barganha, até as lojas da Santa Efigênia criar as páginas. Uma coisa que eu percebi foi que quando eles criaram a página da internet, já não era mais com o intuito de ser uma coisa barganhada. Já havia fotos daquele produto disponível na internet, então eles falavam, quer saber, vou colocar como novo. Eu queria entender se houve um problema aí nessa parte, onde se misturou produtos de segunda mão ou que não tinham uma garantia, junto com as lojas que vendiam uma coisa certa, com garantia, e o cliente final ele ficou confuso e por causa dos valores ele acabou cedendo a produtos de segunda mão. Eu queria entender se é um mercado dividido, eles são juntos, porque, enfim, a negociação na internet, da mesma forma que é feito várias vendas na internet, você pode vir a ser enganado, né? Eu não gosto de admitir isso, mas eu já comprei um PlayStation que veio um azulejo dentro. E eu,
E tava lá a fotinha certinha do PlayStation, aceita PayPal, aceita, como é que fala, PagSeguro, tudo certo, mas no final vem um produto, ou não vem um produto, né? Vem só a skin do produto. Queria entender se tem esse mercado, ele tá separado, muito bem separado, ou a gente ainda tem que se atentar aos sites e tudo mais? Não, ainda tem que se atentar. Ele tem que se atentar muito e atentar muito. Até um dado que eu coloquei, se a gente parar para pensar, que só 35% da população portuguesa, por exemplo, compra online, é muito do relacionamento pelo costume que você tem de fazer o face-to-face, né? E ainda pela internet você não faz mais esse face-to-face. É muito simples hoje você criar uma página, por exemplo, no OLX, no Mercado Livre, criar comentários na página, falar, olha, eu fui muito bem atendido e tudo mais, e ainda te entregar o PlayStation com azulejo. Então, assim, ainda é necessário se atentar às páginas, é necessário se atentar à classificação dessas pessoas, principalmente quando a gente trabalha com o que a gente chama de marketing, né? Por exemplo, no Brasil, o Mercado Livre é um marketing, as lojas americanas também O que é o marketing? Você tem uma grande marca por trás, mas quem vende o produto são pequenos vendedores. Como eles não vão ter aquele alcance em termos de plataforma, não vão ter alcance para gastar numa estrutura num site próprio, eles se associam a essas grandes marcas e criam suas mini lojas ali. Mesmo o Mercado Livre, aqui em Portugal a Vorten tem isso, fazendo todas as regras, tentando fiscalizar quem é que faz a venda, ainda assim é necessário ter muito cuidado, porque sem dúvida nenhuma há algumas fraudes. E você tem razão, houve uma quebra de paradigma aí em relação a você não ter mais esse desconto, né? O máximo que você consegue é numa troca de e-mail, ou talvez através de um chat, responder, faz por 10 euros, faz por 100 reais, sem dúvida nenhuma é isso, e muitas vezes a pessoa nem te responde, porque ali tem mais outros 4, 5, 6 e-mails ali para responder que estão interessados. Então é uma quebra de paradigma no relacionamento entre fornecedor e cliente, né? Você acaba perdendo esse face-to-face. Pelo que você falou, então, a barganha é a sua presença digital, é a comunidade, é os seus comentários, é a avaliação das pessoas que já compraram, que faz com que aquela pessoa seja convencida, ou seja, parte disso, parte da compra dela, seja ver a relação da loja com o público, e isso faz ela se tornar o cliente, né? Faz ela ter essa primeira compra, digamos assim, ao invés de ser aquele valor e o produto e a disponibilidade. Tem essa coisa do marketing, cada vez está ficando mais importante você saber como a empresa tem a sua presença digital e como ela trata os clientes, como é que ela responde, tudo isso. Eu acho que tem razão mesmo. Eu agora vejo se a pessoa tem algum nível de confiabilidade, se tem estrelas, avaliações positivas e comentários para que eu possa acreditar nela. Quanto a isso, as avaliações, as estrelas, é muito complicado, né? Porque também rola aquela... o céu azul para mim pode não ser azul para você, né? E aí você, por isso, ir lá e colocar estrelas a menos, ou dizer que, olha, tal coisa não aconteceu do jeito que eu queria, então não fui bem atendido, vou dar negativo. Como eu já vi muitas, em toda essa relação comercial pela internet, né, pela tecnologia, os restaurantes também passam muito por isso, e hoje a gente tem vários sites que dão suporte, né, ao restaurante, como o TripAdvisor e tal, e você vai nos comentários, às vezes o cara deu uma estrela lá e falou assim, olha, não gostei do ar-condicionado porque estava muito frio e por isso, como eu tenho problema de respiração, eu dei uma nota 1, mas a comida estava ótima, o atendimento estava bom. Então isso também fica muito
muito à deriva, né? Fica aquilo que não dá pra confiar e não dá. Dá pra avaliar o cliente também? Fala assim, olha, esse cliente é fresco pra caramba. Era bom, hein? Vontade não falta. Eu posso falar um pouquinho disso, porque como eu tive pousada, eu era avaliado pelo Booking, pelo TripAdvisor, pelo Hostel, enfim, esses aplicativos de viagem, né? E, cara, era complicado. E eu trabalho, né, com o delivery, eu trabalho com o iFood, trabalho com o Uber Eats, trabalho com o Rappi, e foi como o André falou, né, tem a ação humana. A diferença é que aqui no Brasil, realmente, você é avaliado e você pode responder a avaliação. Só que hoje, tudo bem que a gente tem que pensar que a gente está num ano atípico, mas eu vou falar de duas coisas que aconteceram em épocas diferentes para vocês entenderem como que está funcionando aqui no Brasil. Com relação a avaliações, o Pimenta foi perfeito. O que é uma coisa para mim não é uma coisa para o outro, não é uma coisa para o outro. Mas basicamente funciona da seguinte forma, que era o que acontecia comigo na pousada. Eu anunciava lá os quartos, colocava o que tinha no quarto, colocava todas as opções, tirava todas as fotos. Mesmo assim tinha gente que reclamava. Eu colocava um preço abaixo, de repente, numa época lá, para reter cliente, e mesmo assim tinha gente que reclamava. O frigobar tinha uma água a menos, aí me dava 3 estrelas. Cara, aí no começo, como eu não tinha muito traquejo para lidar com esse tipo de crítica, me esforçava, né? Que a pessoa tá reclamando por causa de uma água? Liga no interfone que eu acaba água de madrugada, eu não vou subir 3 horas da manhã lá para levar água para ela, né? Não é um hotel 5 estrelas, é uma pousada. E aí o que eu fazia, né? Aí a pessoa, ela escrevia desse jeito e me dava 3 estrelas. Cara, eu caprichava de um jeito nas respostas, porque no Airbnb, pra vocês terem uma ideia, a mesma métrica que a pousada recebe de avaliação, o hóspede também recebe. Então você tem a opção, quando você vai receber essa pessoa, você lê, é igual o Uber, é o mesmo conceito do Uber. Você olha lá aquele motorista, ele foi muito mal avaliado, não quero ele. O hóspede é a mesma coisa, esse hóspede reclama muito, não quero ele. Ele recebeu 3 estrelas. Então é uma via de mão dupla, entendeu? É aquela coisa assim de, ele dá muito trabalho. Eu escolho se eu quero atender ou não quero atender. Então realmente, o que isso faz? Faz com que o mercado se regule, né? Eu vou reclamar um pouquinho menos, ou só vou reclamar exatamente quando uma coisa for muito ruim. Vou ter que ser uma reclamação séria, porque tem um pessoalzinho que reclama, cara, de coisa que não tem nada a ver. Tem umas reclamação que não existe. Tem umas reclamação que, eu pedi batata frita, ela veio com óleo. Filho, batata frita vai óleo, né? De repente ela não tá tão seca, tal, mas tem umas reclamação que não tem nada a ver. Essa é uma coisa. Aí eu tava escutando o André falando aí do mercado de tecnologia nesse ano, e eu verifiquei que aqui no Brasil houve um aumento de 70% nos aplicativos de entrega de comida, o Rappi, no caso, que não é só comida, é mercado, 70% de compras na internet, nesses marketplaces americanas, Amazon, Casas Bahia. Houve realmente um grande aumento nisso, porque aqui no Brasil, o que a gente achou? Que ia ficar tipo 2 meses fechado. No começo foi isso aí, a gente achou que ia ficar 2 meses fechado e depois ia voltar. Quando deu 60 dias, que a gente viu que ia ter que ficar mais, ninguém imaginou que ia ficar 7 meses, como tá. Mas quando deu 60 dias, que muitos comerciantes acabaram fechando, acabaram sofrendo, aí o pessoal começou a se coçar, entendeu? Vamos abrir site na internet, vamos entrar nos marketplace, se reinventar, né? Começaram a se reinventar. Aí eu verifiquei também uma coisa que vai ser difícil voltar ao normal, até porque eu era consumidor disso. Eu não gostava de EAD, ensino à distância. Eu odiava curso online, não gostava. Eu gostava de ir para a sala de aula, ter contato com as pessoas. E houve um aumento de 80% no estudo de EAD. Faculdades estão com aula de EAD até agora. Médicos estão atendendo telemedicina. Dentistas estão atendendo via... O que dá para fazer, né, gente? Aquela consulta que dá para fazer por fora. Terapias, psicólogos, psiquiatras, essas coisas de bate-papo eles estão fazendo de fora. E o trabalho remoto, o serviço remoto, que eu também não gostava de fazer, eu não gostava de trabalhar de casa, mas estou tendo que fazer isso agora. Então eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acho que isso é uma coisa que o mercado vai se regular de novo,
Mas, para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, vocês devem lembrar de quando vocês estão aqui, o trânsito tá muito melhor. Porque você não tá tendo mais aqueles horários de pico de manhã, todo mundo ir trabalhar. Porque mais ou menos 30% a 40% das pessoas estão trabalhando em casa. E os escritórios, como eles descobriram que as pessoas estão trabalhando em casa, elas estão conseguindo desenvolver o serviço, desempenhar as funções, eles estão entregando os imóveis para economizar com aluguel, com vale transporte, cortar despesa, né? É isso que está acontecendo. Então eu não sei não, amigos, eu acho que é um mercado sem volta. Algumas pessoas gostam, outras não. Eu, por exemplo, eu gosto de sair na rua, eu acho mais legal. Mas eu trocaria, tipo assim, em vez de trabalhar 5 dias fora, eu gostaria de fazer um meio a meio, sabe? Tipo assim, um dia sim, um dia não. Então a gente vai aguardar aí para ver como o mercado volta. Você tem razão, o impacto é em todos os sentidos. Na relação comercial, o impacto eu brinco que eu trabalho com implementação de software para gestão de clientes e eu falo que o segredo é descobrir o que o cliente quer sem ele ter que perguntar. Então, quando você faz uma pesquisa na internet, acho que eu vou comer uma pizza na sexta-feira, e na sexta-feira à tarde você recebe uma propaganda, um advisor no seu Facebook, não é à toa, né? Bem na hora que você está querendo, né? Exatamente, isso não é à toa. Isso tudo por trás tem uma tecnologia muito forte. Mas... André, eu tenho um ditado que eu falo assim: o algoritmo não mente. Exatamente. Exatamente. Mas a mudança ela veio para ficar. A título de exemplo, já fazem 7 anos que eu trabalho de home office. Então, essa questão da pandemia de vai ter que trabalhar de casa, a mim não mudou absolutamente nada, porque já faz 7 anos que eu trabalho de casa. Uhum. Mas realmente a transformação tecnológica desse relacionamento vai atingir todos os setores, né? Seja a restauração, seja os escritórios, aplicativo, vendas de equipamento, telemedicina, o que antes no Brasil agora recentemente foi legalizada a telemedicina, então já é possível fazer consultas médicas, aquele clínico geral, o famoso diagnóstico de virose hoje já pode ser feito por uma videoconferência, e tudo isso tende a baratear, né? A baratear o custo disso, né? Ainda bem que tem não dá para impacto no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, mas a tecnologia tá aí para isso. Tá. Eu não entendi o que você falou, Arthur. Ainda bem que não dá para tomar visitação online. Graças a Deus, meu pai. André, uma pergunta aí um pouco polêmica a falar de internet e restauração, que é uma das coisas que a gente está mais envolvido aqui. Pessoal do Brasil, restauração é apenas o trabalho de restaurante, tá? Restaurante. Eu ia perguntar, cara, será que os caras são arqueólogos? Eu não tô sabendo. Serviço de delivery mesmo. Vamos aqui imaginar um cenário. Eu tenho um restaurante pequeno e aí eu trabalhava com Uber Eats, aí a pandemia veio, eu tive que fechar as portas, porém eu não fechei o aplicativo. E aí um belo dia eu resolvi abrir o aplicativo, eu não informei ele, e caiu entregas para mim. E eu tava na minha casa e eu resolvi fazer essas comidas na minha casa mesmo. E o estafeta, que na verdade é o motoboy, né, aqui é chamado estafeta, ele vem, recolhe o pedido e entrega, e nada se passa. Eu tenho minha caixinha de takeaway, né, minha caixinha de entrega, e faço isso. Você acha que, André, você que tá aí por dentro, você acha que surgiram muito dessas empresas que são chamadas Dark Kitchen, né? Dark Kitchen, que elas são empresas que atuam no Glovo ou na Uber Eats, mas na verdade que são feitos em casa, sem nenhuma vigilância sanitária, sem nenhum controle, as pessoas fazem lá, porque os banners, as fotos já estão no aplicativo e as pessoas acham que está vindo do restaurante, mas na verdade está vindo aí de uma garagem que as pessoas estão fazendo e cobrando o preço sem mudar nada. Eu acho que isso, no Brasil, agora na pandemia, houveram muitas empresas que fizeram isso, ou até mesmo as pessoas que acabaram perdendo emprego fizeram isso.
Eu acho que o ponto aí não é nem a tecnologia, eu acho que o ponto aí é justamente o ponto que você falou, que é a vigilância sanitária. O fato de você fazer uma boa comida, seguindo as regras de higiene, não há problema, eu não vejo problema nisso. E não tem muito como a tecnologia conseguir controlar isso, né? Porque imagina que você não está entregando ou você não está fazendo seu serviço como o Uber, por exemplo, né? Que o cara pode ter lá marcado que vai te buscar de Mercedes e chega num ponto. Ali você consegue diagnosticar rapidamente uma diferença de serviço. Se você consegue entregar isso dentro de uma higiene, dentro do prazo e usa aquele nome, porque de fato você só vai ter a foto do alimento, né? Então, acho que isso não é de todo mal. Acho que ali está mais a questão da vigilância sanitária mesmo, de você cumprir com as regras. Mas você também monta o aplicativo, você tem um restaurante, você tem que pagar por aquele espaço, né, do restaurante, tem aquele imposto. O que eu acho que o que eu penso que o Arthur quis dizer é que assim, a Uber dá o aval daquele restaurante, percebe? Desde que a Uber Eats, ela fala, coloquei o Arthur do hambúrguer. O cliente, né, final acha que é uma empresa. O cliente final acha que é uma empresa a sério e que é um restaurante bom. Afinal, tá na Uber Eats. E a Uber Eats tá dando esse aval, né? E sendo que é o Arthur fazendo sem camisa dentro da cozinha. Mas aí vai ficar bom se eu fizer sem camisa, vou deixar bem claro aí. Mas aí a gente tem que olhar as entrelinhas, vão dizer do que a gente nunca lê, que é daquele contrato, porque a Uber Eats ela é um provedor de serviço e não um avaliador de restaurantes. Exatamente, isso que eu ia falar. Ela não presta serviço de vigilância nem de regulamentação. Ela é apenas uma ponte entre o consumidor entre o consumidor, o entregador e o fornecedor. Ponto. É isso que ela faz. Então a responsabilidade não é dela, eu sei. Mas aí você acha que os clientes eles não estão... A responsabilidade é da prefeitura, das prefeituras dos locais, de fiscalizar o que está dentro da plataforma. Então você vê lá, tem lá o Habib's. Aí tá, aqui no Brasil tem muito disso. Tem lá, Habib's. Aí você tá fazendo do jeitinho que você falou aí. Tá fazendo na cozinha da sua casa e entrega. O que eu percebo é o seguinte: você que sendo cliente, você tá recebendo um produto de qualidade, de boa, tranquilo, você vai avaliar lá e você vai continuar comendo e vamos que vamos. Eu acho que para regular esse mercado é o seguinte: você recebeu um produto ruim, danificado. Outro dia passou na internet lá, eu esqueci o nome da lanchonete, Subway. O Subway entregou uma pizza pela metade e dobrada. Deu um escarcéu na internet, tipo assim, no Twitter, no Facebook, hashtag não compre pizza do Subway. Então eu acho que é isso que acaba regulando o mercado, porque pelo menos aqui no Brasil, em São Paulo, eu não sinto que existe essa vigilância e esse controle, entendeu? Eu acho que é difícil eles controlar isso. Então quem vai regular o mercado é o comprador. O comprador recebe um produto ruim, ele avalia mal, faz a reclamação, porque o Uber e esses outros aplicativos de comida, eles acabam do jeito que eles fazem com o entregador que pisa na bola, eles bloqueiam durante o tempo, até você virar gente, entendeu? Até você mas o Subway não pode fechar todas as portas. Se eu colocar Arthur do hambúrguer e os caras me avaliarem negativo, eu fecho e abro o Arthur da pizza, entendeu? Exato. Então, mas é a brecha da lei, exatamente, mas é a brecha da lei. Mas se o Arthur da pizza fizer a mesma merda que o Arthur do hambúrguer, o Arthur da pizza vai fechar também. E aí vai... Mas o cara tem que ser bem... Pessoal, só antes de eu chamar o nosso amigo Adelson Góes para dar a opinião dele aqui também, eu quero fazer uma pergunta pro Jefferson, que está em São Paulo. Jefferson, manda bala. Uber Eats entrega churrasco grego? Entrega. Porque eu comi muito e não morri. Entrega. E se eu te falar, você tava falando aí do... como é que... Glover, né? Que você comentou aí? Glover. Aqui é o Rappi. Aqui quando você quer uma coisa muito... O Uber Eats, tecnicamente, é lanche e refeição. O iFood também. O Rappi não. O Rappi entrega qualquer coisa. E eu já vi entregando churrasco grego, inclusive lá onde a gente comia, trocando os passes na 25 de março, na Praça da República. É de lá. Com suco Grátis.
Não, o Se suco eu for não ali vi do lado do entregando, não. Paysandu, então, esse é o clássico. Exatamente. Eu comi. Era ali É que eu por isso- comia. E é por isso que a gente desenvolveu anticorpos. Estamos vivos até hoje. Cara, eu vou te falar, eu trabalhava de entregador de refeição, né? Entregava Uhum. comida ali no centro. E minha caixinha era toda no churrasco grego. Na hora de ir embora, que eu saía. Era o meu Quem jantar, nunca? porque eu saía do trabalho e ia pra escola. Então eu tinha que Quem nunca? jantar. Então eu jantava o churrasco grego. Eu já Até o fazia. dia Era que eu bom, vi hein? ele repondo o suco com um balde então. da casa de banho, aí do Então, banheiro. tem esses problemas. Suquinho de amarelo. Você sabe quando eu parei, só pra não estender muito, você sabe quando eu parei de comer churrasco grego? Porque quando você vê o churrasco grego lá no final da tarde, na hora do almoço, aquela peça bonita, cheia de Nossa, carne, lindo. estalando, você fala, ixi, eu como até 10 lanches. Eu parei de comer no dia que eu cheguei um pouco mais, porque eu só me atrasava, né? Nunca gostei de acordar cedo. Quando eu cheguei mais cedo uma vez, onde eu comia lá no Paysandu também, tô subindo ali a São João, chegando no Paysandu, papapá. A mesma peça cheia de gordura fria. O cara abriu do jeito que ele abriu o restaurante. O restaurante não, né? A portinha. Ele abriu a portinha, aí aquela peça fria de gordura dura. E aí ele foi ligar e aquele negócio ia rodar o dia inteiro para todas as pessoas comer. Aí eu resolvi desistir da carreira. Segredo, cara. Mas era tão bom. Eu vou, inclusive, Pessoal, abrir aqui um em casa. Manda o link para eu fazer o pedido. Demorou. Bom, pessoal, vou pedir agora pro Adelson Góes deixar aqui a opinião dele sobre a tecnologia no atual mundo. Adelson Góes, com você. Boa tarde, eu sou Adelson Góes, sou arquiteto de soluções especializados em CRM e a pedido do Chá com Pimenta vou mandar uma pequena contribuição sobre o uso de tecnologia na pandemia. Aqui no Brasil, a gente viveu o processo de regulamentação da telemedicina, que é algo bem interessante com relação ao uso, né, de consultas médicas feitas por meios virtuais. Isso já está regulamentado pelo governo e está sendo bastante utilizado. Uma mudança bem interessante é que, com o retorno dos cinemas, a maioria dos cinemas adotaram a venda e impressão dos bilhetes para entrada no cinema por meio de aplicativos e sites ou totens espalhados pelos cinemas para evitar qualquer tipo de aglomeração ou fila. Então, não tem mais um caixa para comprar, não tem mais uma pessoa para receber, é tudo feito por meio eletrônico. Houveram no Brasil a criação de muitas cozinhas, restaurantes virtuais. Então, nos bairros se abriam cozinhas especializadas apenas em entregas de comida baseado em aplicativos. Isso foi uma mudança bastante grande em função, inclusive, do período mais agudo da pandemia no Brasil. E um outro aspecto que foi interessante é um aumento muito grande da compra de supermercado feita eletronicamente, seja para retirar no local ou para entrega. Em contrapartida dos problemas que surgiram, houve um aumento muito grande de crimes cibernéticos e problemas de segurança. Então, muitos não estavam preparados e houveram bastante O Adelson tocou num de ponto ataques cibernéticos, né? muito importante, que foi a virtuais, segurança, né? Tá bom? O pessoal teve muito crime abraço a cibernético durante todo esse processo. Você acha que existe alguma forma disso algum dia zerar ou não? Não, Anderson, de verdade não. A segurança da internet ela vai funcionar. Sempre vai ter uma brecha. Sempre vão ter alguns nerds que vão conseguir quebrar as barreiras que existem hoje. E de verdade, eu acho que muitos dos cuidados que nós temos que ter são básicos, se nós pararmos para pensar, porque de fato quem tem que ter uma segurança maior são os grandes provedores.
Então, assim, cuidado básico que eu digo eu não vou, se eu achar que esse anúncio é fake, eu não vou comprar desse anunciante, eu não vou comprar dessa loja. Se o link, a URL, que é aquele endereço que a gente digita, www.sapo, ele tem caracteres diferentes, ou aquele não tem nada a ver com o que eu costumo navegar, eu não vou nem abrir esse link, ou eu não vou pôr o número do meu cartão de crédito. Então, essas ações de segurança são mais simples e acho que todos nós conseguimos ter. Mas quem de fato tem que prover essa segurança são os provedores, né? Então, é a empresa de cartão de crédito que não pode deixar que ninguém hackeie os dados, a cloud da PlayStation, do Xbox, não pode deixar que o seu nickname e sua senha seja hackeada, nenhum site de compra pode armazenar o seu número de cartão de crédito ou senha. Então são os grandes provedores que têm que prover essa segurança para seus utilizadores, né? Mas acho que isso nunca vai acabar.